Ninguém viu isso a chegar. Nem Elon Musk, nem Wall Street, nem a corrida de veículos elétricos de múltiplos trilhões de dólares. Mas, no interior da sede de pesquisa e desenvolvimento ultra-secreta da Honda, aconteceu algo que não deveria escapar do laboratório. Algo que poderia abalar o império dos veículos elétricos até a sua essência da noite para o dia. Sem manchetes, sem desvendações encenadas, apenas uma demonstração silenciosa no interior de uma instalação de testes escondida em Saitama, no Japão. Um único protótipo, sem bateria, sem gasolina, sem depósito de hidrogênio, apenas água. E, em 48 horas, os tremores já se faziam sentir. 14 mil milhões de dólares apagados das ações de empresas de veículos elétricos. A Tesla vacilou. A Rivian caiu. A Panasonic levou um golpe. Porque o que os engenheiros da Honda supostamente revelaram não é meramente um novo motor. É um desafio direto a tudo o que a indústria do carro elétrico construiu na última década. Água da chuva, água da torneira, até a água do mar. O veículo não transporta hidrogênio. Ele produz hidrogênio em tempo real enquanto conduz. Sem metais raros, sem rede de carregamento, sem dependência do lítio, apenas uma reação química controlada que vira as regras do avesso. Fontes no interior do laboratório descreveram a cena como inacreditável. Um engenheiro congelou, incapaz de se mover. Outro, quebrando o protocolo, deu uma ovação de pé que durou quase 5 minutos. E nas salas de reunião da Honda, famosas pela sua reserva, isso não é entusiasmo. Isso é nada menos que uma ruptura histórica. Porque, se esta tecnologia é legítima, e os primeiros rumores sugerem que é, o futuro não será sobre baterias. Será sobre água. Portanto, antes que esta história seja enterrada, antes que os lobistas corporativos tentem sepultá-la, clique em gosto, subscreva e mantenha-se atento. Porque o que está prestes a testemunhar pode marcar o amanhecer de uma era pós-elétrica. Esqueça tudo o que pensava saber sobre hidrogênio. Este não é o Honda Clarity 2.0. Esse carro usava células de combustível, um depósito separado e uma complexa pressurização. Limpo? Sim. Prático? Nem por isso. E a infraestrutura limitou-o. Este novo motor não é isso. Isto é verdadeira combustão. Os engenheiros da Honda descobriram uma forma de queimar hidrogênio diretamente dentro de um motor de combustão interna, usando uma câmara reforçada que pode suportar temperaturas superiores a 2000 graus Celsius. O resultado, uma potência de alto desempenho que produz apenas um subproduto, vapor. Mas aqui está a parte impressionante. O motor não armazena hidrogênio. Ele cria-o a pedido através de um nanocatalisador proprietário combinado com um sistema piezoelétrico de separação de água. O veículo extrai átomos de hidrogênio das moléculas de água enquanto conduz. Leu bem. A água entra. O hidrogênio é gerado, instantaneamente combustível, e a única coisa que sai do tubo de escape é uma névoa inofensiva. Quanta água consome? Cerca de 5 litros por 100 quilômetros. Sem incêndios de baterias, sem redes elétricas sobrecarregadas, sem metais raros, apenas água simples. E sim, a Honda afirma que até a água salgada funciona. Barris de chuva, rios, até a água da torneira poderiam, teoricamente, alimentá-lo. Então, por que é que o mundo nunca ouviu falar disto até agora? Porque este motor não é novo. A Honda começou silenciosamente a desenvolvê-lo há quase 2 décadas, sob uma iniciativa classificada conhecida como Projeto Aquad Drive. A faísca surgiu em 2007, quando a mania das baterias de íons de lítio começou. A Honda, já uma pioneira em híbridos com o Insight, previu as limitações que pairavam sobre a tecnologia de baterias. Começaram a construir em total segredo uma alternativa baseada em combustão, uma que contornasse a mineração, o carregamento e as cadeias de abastecimento de materiais escassos. Em 2011, o projeto Aquad Drive já tinha protótipos funcionais. Depois, subitamente, desapareceu. Sem anúncio, sem explicação, sem fugas de informação. Silêncio. Pessoas internas insistem que não foi uma falha técnica. Pressão de conglomerados petrolíferos,
lobistas da indústria de baterias, e até parceiros em tecnologia híbrida, alegadamente forçaram o projeto a passar à clandestinidade. As startups de veículos elétricos estavam a crescer rapidamente, e um motor alimentado a água poderia ter derrubado demasiados interesses estabelecidos. Por isso, a Honda arquivou. Os engenheiros foram realocados. Muitos passaram para projetos mais aceitáveis, como sistemas híbridos de próxima geração ou o programa da célula de combustível do Clarity. As células de combustível de hidrogênio eram politicamente mais seguras, mais fáceis de regular e muito mais simples de gerir. Mas o mundo não parou. Em 2024, as manchetes sobre veículos elétricos estavam cheias de incêndios em baterias. As redes elétricas lutavam sob uma enorme procura de carregamento. Controvérsias sobre a mineração de lítio irromperam em toda a África e América do Sul. E, subitamente, a liderança da Honda avistou algo que não via há anos: uma oportunidade. O projeto Aquadrive foi silenciosamente revivido no início de 2025. E desta vez a Honda não começou do zero. Recuperaram os protótipos, 3 veículos alimentados a água trancados há mais de uma década numa instalação com temperatura controlada na prefeitura de Saitama. Reequipados com tecnologia moderna, os bancos de teste atualizados saíram para a estrada em apenas 5 meses. E o que entregaram deixou estupefactos até os engenheiros que os construíram. Do 0 aos 100 km por hora em 4,3 segundos, mais rápido que um Clarity plug-in, rivalizando com muitos dos melhores veículos elétricos. Velocidade máxima de 180 km por hora, com binário consistente mesmo em subidas íngremes. Autonomia? Um impressionante 760 km com um único reabastecimento de 50 litros de água. Reabastecimento? 100 estações de hidrogênio de $2 milhões. 100 carregadores elétricos, apenas água comum. Ligue uma mangueira à porta de abastecimento a bordo, ative um interruptor, e o depósito enche em menos de 3 minutos. Sem horas de espera por uma recarga, sem ansiedade de autonomia, sem degradação da bateria ao longo do tempo. E a cereja no topo do bolo: a manutenção é mais simples do que a de um motor a gasolina tradicional. Sem módulos complexos de baterias, sem preocupações com líquido de arrefecimento, apenas mecânica simples e fiável. Os engenheiros da Honda afirmam que as taxas de desgaste são 42% mais baixas do que nos motores de combustão convencionais. Por quê? Porque o vapor de água é o único escape. Sem acumulação de carbono, sem fuligem, significativamente menos estresse térmico nas peças internas. O que começou como uma experiência secreta nos anos 2000 pode agora ser a maior ameaça existencial à indústria dos veículos elétricos. E o que acontece a seguir pode enviar ondas de choque através de todos os fabricantes automóveis, todos os mineiros, todas as startups de baterias do planeta. Porque, no momento em que isto atingir a produção em massa, tudo muda. A Honda já começou testes internos em múltiplas variantes prontas para produção. Ninguém estava preparado para o tremor que a Honda enviou através do mundo dos veículos elétricos, nem mesmo a Tesla. Se este motor funcionar como alegado, toda a cadeia de abastecimento de veículos elétricos, a espinha dorsal de uma indústria de $1 bilhão, acabou de ser atingida por um tsunami silencioso e invisível. No interior da giga nevada da Tesla, o pânico espalhou-se silenciosamente. Os módulos de baterias, outrora aclamados como o núcleo do transporte sustentável, subitamente pareceram obsoletos. Lítio não é necessário. Cobalto e níquel irrelevantes. Aquela fábrica de baterias Panasonic de vários milhares de milhões de dólares no Kansas, um ativo potencialmente encalhado. Executivos da Lucid, Rivian e gigantes tradicionais como a GM foram, alegadamente, convocados para reuniões urgentes a portas fechadas menos de 24 horas após o protótipo ter surgido. A mensagem em todas as salas era a mesma: se este motor a água é real, estamos acabados. Não eram apenas os materiais, era a infraestrutura. Milhares de estações de carregamento nos Estados Unidos, toda a rede de supercarregadores, subitamente desnecessárias. Startups de reciclagem a contar com células de lítio mortas já estavam a reduzir.
Não se pode reciclar o que não está a ser usado. E os números eram impressionantes. Este não era um motor de ficção científica a exigir terras raras ou células de combustível revestidas a platina. Custo total: $1.320. Menos de um terço de um trem de força típico de um veículo elétrico. Sem baterias enormes, sem inversores de alta tensão, apenas um pequeno tanque de água, um separador de hidrogênio, um conversor piezoelétrico e um supercondensador do tamanho de uma lancheira. Custos operacionais: 0,8 cêntimos por milha. Isso não é um erro tipográfico. Compare-se com os 3,2 cêntimos por milha para a maioria dos veículos elétricos, e a economia acabou de se tornar nuclear. Mesmo contabilizando a produção e o fornecimento de energia, as emissões ao longo da vida útil para este Honda alimentado a água foram 78% mais baixas do que as do Tesla mais verde, incluindo a fabricação. E o ponto de equilíbrio: 1,4 anos. É assim que um utilizador médio recupera o prêmio através de poupanças de combustível. Depois disso, o transporte é essencialmente gratuito indefinidamente. Então, que tipo de magia estava escondida no interior deste Honda? No seu coração está algo que os engenheiros outrora consideraram impossível: um ultrassonicador piezoelétrico. Usando vibrações mecânicas de alta frequência, separa instantaneamente as moléculas de água em hidrogênio e oxigênio a pedido. Não armazenados, não comprimidos, não explosivos. O hidrogênio alimenta uma câmara de combustão compacta enquanto o oxigênio é expelido ou reabsorvido. A energia não é armazenada numa bateria de íons de lítio, mas numa matriz densa de supercondensadores que estabiliza a corrente e até se recarrega com o movimento próprio do carro. Arranque a frio verificado a menos 22 graus Celsius. Pronto para o inverno. Emissões. Testes de laboratório mostram apenas vestígios de oxigênio e gotículas de água. Sem NOx, sem CO2, sem SOS. Numa manhã fria, o vapor do tubo de escape é o único sinal de que o motor está a funcionar. E, criticamente, não há depósito de hidrogênio, sem compressão, sem perigo de incêndio. O motor gera exatamente o que precisa enquanto conduz, funcionando essencialmente como uma central elétrica portátil alimentada por água e ar. Então, por que é que o mundo não está a festejar? Porque alguns interesses muito poderosos estão furiosos. Em 48 horas após a fuga de informação, reguladores europeus, alegadamente, emitiram diretivas internas para rever as políticas de combustíveis sintéticos e hidrogênio alternativo. Tradução: desacreditem-no antes que se espalhe. Lobistas do petróleo no Texas, apanhados de surpresa por uma fonte de combustível que contorna a perfuração, os oleodutos e as refinarias, desvalorizaram a notícia como um golpe de relações públicas enquanto, em silêncio, faziam lobby por proteções fiscais de emergência para os combustíveis. Um senador dos Estados Unidos, alegadamente, redigiu um projeto de lei propondo um imposto sobre o uso da água para veículos não agrícolas. Sim, um imposto sobre a água. Na China, as equipas de investigação e desenvolvimento automóvel começaram a recuperar investigação sobre arquivada de parcerias universitárias. Esforços de engenharia reversa já estão em andamento. O Ministério da Economia do Japão foi, alegadamente, avisado de que o roubo intelectual é inevitável. A Tesla deu um passo surpreendente, suspendendo todas as atualizações do trem de força da Cybertruck. Não foi dada nenhuma razão oficial, mas pessoas internas dizem que Musk quer compreender totalmente o motor a água antes de se comprometer com outro salto nos veículos elétricos. Porque, mesmo que 60% desta tecnologia seja real, muda tudo. A Honda não está apenas a ameaçar o mercado de veículos elétricos, está a abalar os alicerces da economia energética global. Sem lítio, sem terras raras, sem dependência da rede, apenas água. Essa única palavra é suficiente para provocar pânico entre indústrias, continentes e ideologias. A água não pode ser controlada, privatizada ou extraída por fraturação hidráulica. E quando se torna o combustível do futuro, os mercados de energia não são apenas perturbados, são reescritos. E a primeira baixa: dinheiro.
O terremoto financeiro espalhou-se rapidamente. Apenas horas após o segredo da Honda ter sido exposto, os mercados petrolíferos sangraram. A Saudi Aramco, a joia da coroa do domínio do petróleo, perdeu impressionantes 41 mil milhões de dólares em capitalização de mercado num único dia. Não uma queda, uma ruptura. Em todo o mundo, o Fundo Soberano de US$ 1 bilhão da Noruega pausou os seus agressivos investimentos em lítio. Durante anos, apostaram nos veículos elétricos como o futuro. Da noite para o dia, a sua bola de cristal desfez-se em estilhaços. As ações em startups de lítio foram descartadas antes mesmo de os mídia terem a oportunidade de manipular a história. Entretanto, a Índia começou silenciosa mas deliberadamente a sinalizar interesse em tornar-se um centro de fabrico de motores a água até 2026. Notas de reuniões filtradas sugerem que altos funcionários se reuniram com a divisão da Honda na Ásia-Pacífico mal 48 horas após o protótipo ter surgido, explorando infraestrutura de reabastecimento rural e potencial adaptação militar nos Himalaias. O iene japonês, há muito maltratado pela inflação, subiu subitamente. As ações da Honda saltaram 17,9% numa única sessão de negociação, o maior ganho num dia da história moderna da empresa. E, numa reviravolta que poucos previram, a Rússia entrou na conversa. Pessoas internas do Kremlin, alegadamente, aprovaram um programa acelerado para adaptar o motor para tanques, caminhões logísticos e até protótipos de drones submarinos. Mas, assim que o mundo se apressou a recuperar o atraso, mais segredos vazaram. E desta vez não foi a Honda. No início de junho, engenheiros anônimos, rumores de fazerem parte de uma equipa de subcontratados despedida, publicaram esquemas completos do separador de hidrogênio catalítico PZO num fórum de denunciantes. Em poucas horas, os documentos foram descarregados mais de 4 milhões de vezes. O Gabinete de Patentes do Japão confirmou que a tecnologia tinha sido brevemente registrada em 2023 e depois misteriosamente retirada. A suspeita cresceu de que a Honda tinha sido forçada ao silêncio até agora. Memorandos internos das divisões de investigação e desenvolvimento em Saitama e Tochigi revelaram algo ainda mais ousado. A Honda já tinha implantado 10 frotas de teste em 3 continentes sob empresas fictícias. Um protótipo foi testado no terreno no Quênia rural. Estradas lamacentas, calor extremo e grandes altitudes. O resultado: zero perda de desempenho. Relatórios de laboratório confirmaram que, mesmo em ambientes fechados, túneis ou garagens subterrâneas, as emissões do motor permaneciam completamente não tóxicas, apenas vapor de água e vestígios de oxigênio. Sem CO2, sem óxidos de azoto, sem fuligem, nem mesmo hidrogênio residual. Era tão limpo que se poderia literalmente respirar o escape. Mas nem tudo é perfeito. E agora bandeiras vermelhas estão a começar a propagar-se pelo sistema. Água, sim, água, poderia tornar-se o novo petróleo. Em regiões já a combater a seca, como a Califórnia ou partes da África subsaariana, especialistas alertam que a procura localizada de combustível poderia sobrecarregar os abastecimentos municipais. Estamos a entrar num território desconhecido onde tensões geopolíticas poderiam surgir sobre quem pode abastecer os seus carros e com a água de quem. O sistema central do motor também requer ligas resistentes à corrosão, aumentando os custos de fabrico iniciais em cerca de 15% estimados. Alguns metais não são raros, mas são especializados, e a cadeia de abastecimento global não está preparada. As agências de seguros estão, alegadamente, perplexas. Uma fonte diz que os subscritores não conseguem categorizar o motor nas classes de veículos elétricos, motores de combustão interna ou células de combustível de hidrogênio. É uma terra de ninguém regulatória. Os governos municipais podem até limitar o uso diário de água em estações de abastecimento públicas para evitar pressão nas suas redes. E, se isso acontecer, as atualizações de infraestrutura de veículos elétricos, carregadores, subestações, baterias de backup, podem ser totalmente interrompidas. Por que investir num trem de força que acabou de ser ultrapassado por água, ondas sonoras e engenhosidade? A tempestade não acabou. Na verdade, está apenas a começar.
Espera-se que a Honda torne público o motor a água no próximo Salão Automóvel de Tóquio, não como um conceito, mas com cronogramas completos de produção em larga escala. Os modelos de lançamento inicial podem aparecer primeiro na Ásia e no Médio Oriente, onde a adoção de veículos elétricos ficou para trás devido a desafios de infraestrutura. E agora esse atraso parece quase profético. E quanto a Elon Musk? Até agora, silêncio. Nenhum tweet, nenhum meme, nenhuma conferência de imprensa. O homem que se pronunciou sobre tudo, desde o Dogecoin aos lançamentos da SpaceX, não disse uma palavra sobre o motor que poderia tornar a missão da Tesla obsoleta. Pessoas internas afirmam que as atualizações de produção da Cybertruck foram silenciosamente congeladas para revisão. Outros fabricantes automóveis não estão à espera. Fugas de informação de Detroit e Seul sugerem que reuniões de emergência já estão em andamento, com algumas empresas a solicitarem silenciosamente apoio governamental apenas para se pivotarem para a propulsão baseada em água. E a Honda? Eles não estão a abrandar. Um roteiro foi silenciosamente submetido ao Ministério da Economia japonês na semana passada. O objetivo: 1 milhão de motores a água por ano até 2027. Isto não é apenas o fim do elétrico como o conhecemos. É um botão de reset para toda a indústria automóvel global. De Detroit a Dubai, das estações de carregamento às minas de cobalto, tudo está subitamente pendurado por um fio. A revolução não será televisionada. Será desencadeada com o virar de uma chave e um borrifo de água. Se isto é apenas o início, não vai querer perder o que vem a seguir.